Nós vamos fazer uma pausa, Conversas Cruzadas volta daqui a pouco para discutir mais sobre o transporte coletivo na capital. Até já. Estamos de volta com Conversas Cruzadas. Vamos abrir esse bloco, secretário, com as perguntas dos telespectadores. A notícia de que o senhor defendia os novos horários de ônibus saiu no Diário Catarinense de hoje, no Clique RBS, e em seguida alguns leitores já colocaram comentários dizendo que essa redução dos horários é um absurdo. Ele criticou também a revitalização o calçadão da Paulo Fontes, já partiu também para a privatização da Zona Azul. O Paulo Penaforte disse que mora no Ribeirão da Ilha e trabalha na SC401 e pelo cálculo dele é mais barato ele ir de carro do que de ônibus, sem contar no tempo que ele perde. E agora, dois telespectadores, o João do bairro Estreito de Florianópolis e o César do bairro Abraão. O João disse: como podem mudar os horários de ônibus sem avisar quem utiliza? Não é hora de trazer empresas de fora? Pergunta ele. E o César comenta que diminuir o número de ônibus e o preço da tarifa continua o mesmo. A partir de quando haverá redução? Que foi o questionamento anterior do Lucas. Então, são tantas indagações e tem que ter muita pausa e calma para responder. Primeiro, eu já comuniquei aqui no intervalo que, como eu estava na interinidade de prefeito, em exercício, eu não participei da reunião do Conselho. Mas eu tinha solicitado ao Conselho que levasse esse assunto para discussão, em virtude até do erro do passado, que não foi colocado. E a humanização da Paulo Fontes, eu fiz todo o convite oficial para os membros do Conselho, porque foi apresentado por prefeito há 15 dias atrás, e obviamente que eu não poderia priorizar um grupo em detrimento do outro. Por isso que eu dei a coletiva e convidei todas as entidades ligadas para entender a nossa ação. Não existe... Aí já respondendo as perguntas do meu xará João e do César, não existe mágica. Tu só reduz a tarifa se tu eliminar os desperdícios, bem como também otimizar o sistema. Para isso, nós temos que ter essa coragem. São medidas antipáticas politicamente? Com certeza são. E aqui temos que ser um pouco mais criativos. O sistema, ele foi, eu usei um termo ruim. Eu falei para o Mário de manhã, na entrevista, que o sistema, ele foi, de uma certa forma, ele foi prostituído. Mas como que o sistema é prostituído? Porque o sistema, o cálculo tarifário, ele é em cima da quilometragem. Então, para os empresários, quanto mais quilômetro o ônibus executa, mais a tendência é eles receberem em relação ao custo do trabalho. Só que a demanda, a variável, a demanda do passageiro, nesses últimos 10 anos, foi de 30 mil pessoas, em média. Ou seja, a cidade de Florianópolis, em 10 anos, recebeu um incremento demográfico, um aumento espantoso, vertiginoso da sua população, mas por deficiência ou por questões políticas sociais, as pessoas não entraram dentro do sistema do transporte. E isso criou um problema sério para o atual sistema. Hoje, as empresas estão tendo um problema quando foi colocado a discussão da tarifa única, que a cidade tinha já há quase 8 anos, 6 anos atrás, quando o Dário assumiu tarifas a R$ 2,75, se o Valdir até pode fazer a correção, veio para a tarifa única, que foi a 1,75, diminuiu drasticamente, né? E já tinha um acúmulo em virtude da implementação do sistema e veio acumulando cada vez mais a depreciação dos ônibus. Hoje, a vida útil dos ônibus é de 6,9, quase 7 anos. A vida útil ainda, a frota operante, ela tem uma vida útil ainda boa, mas existem várias gorduras que o sistema tem que tirar. Por exemplo, as linhas que trabalham em excesso é uma realidade do sistema e nós temos que ter a coragem de tomar. Para a gente diminuir a tarifa, a gente tem que contar com, além dessas ações, com algumas outras condições. Primeiro, do ponto de vista governamental, seria importantíssimo se o governo federal criasse o PAC da mobilidade e subsidiasse de uma forma intensa a questão do transporte público.
Não existe nenhum incentivo do governo federal para os municípios. Hoje, o maior problema das cidades é o transporte, em todas as cidades. E todas as cidades, a solução de mobilidade passa pelo transporte coletivo. E, infelizmente, o que se vê o governo federal é reduzir o IPI para o automóvel, inchando ainda mais as cidades e não criar uma alternativa de subsidiar o óleo diesel ou os insumos que incidem no transporte. Essa é a primeira... Governo do Estado. Nós temos também que ter do governo do Estado a redução do ICMS que incide no óleo diesel, que vai diretamente... No veículo também. No veículo, que vai diretamente afetar a redução da tarifa. O nosso governo municipal, a nossa parte, nós já estamos fazendo. Hoje é 15 centavos na tarifa, porque nós entendemos, quando eu falo nós, o prefeito Dário e o secretário e os nossos técnicos entendem que o transporte coletivo é uma prioridade do governo, é como se fosse a saúde e a educação. É essencial, faz parte da cesta básica. Então não tem como as pessoas... Mas por que o governo subsidia? Porque nós entendemos que nós precisamos estender a mão para a população e ajudar a população. Porque como o governo federal não ajuda, o governo estadual também não ajuda, nós temos que fazer a nossa parte. Então, primeiro, da questão governamental. Segundo, questão técnica, questão tarifária. Como eu já falei no início, a tarifa é calculada por questões, por custo fixo e variável. Hoje, por exemplo, nós temos que discutir na nova licitação qual a importância do cobrador no sistema. Isso eu coloco no ar. O cobrador no sistema representa 30 centavos, de 20, 30, 40 centavos na tarifa. É muito, né? Na tarifa. A bilhetragem eletrônica, que todos nós pagamos, que paga-se também no preço da tarifa, custa 4, 5 centavos. Então, a população, ela paga 2 vezes pelo mesmo sistema. Eu não estou falando aqui novamente que eu quero demitir ninguém, mas a gente, se quer realmente uma tarifa justa, uma tarifa verdadeira, que a população possa entender essa situação, nós temos que urgentemente discutir a questão do cobrador. Mas nessa questão da redução dos horários de ônibus e de linhas, vai haver redução na tarifa? Eu estou entrando na questão técnica e vou chegar nessa redução. Então, primeiro, discussão. A Cotiza, que hoje é administrada pela iniciativa privada dos terminais, com a criação dos shoppings de bens e serviços que eu defendo, que a gente tem que transformar alguns terminais em grandes shoppings de bens e serviços para favorecer o não deslocamento da cidade para a área central e dar vida para os terminais, para criar estrutura de bens e serviços que entendemos como bens e serviços. Água, conta de pagar, a Celesc, Casan, Pró-Cidadão, consultório odontológico, contabilidade, cinema, padaria, farmácia, tudo nesses novos terminais, dando dinâmica, dando vida, primeiro pelo continente, e criando em cima disso o Fundo de Mobilidade Urbana, porque é importante a gente entender que sem o Fundo de Mobilidade Urbana, nós não vamos conseguir subsidiar, porque quando tu subsidia dessa forma como está aí, nós estamos tirando da educação e da saúde. E Florianópolis ainda tem, em que pese a receita própria, dificuldade de atender a demanda. São crianças fora da creche, comunidades que sem posto de saúde, e isso porque a gente é ainda uma referência. Então, e segundo ponto, e terceiro ponto, na questão técnica também, é a abordagem da redução dessas linhas. Só que essas linhas, nesse exato momento, Lucas, tu que questionou, elas estão sendo ajustadas para, primeiro, aí, como eu falei, que as empresas elas têm que cumprir a nossa determinação. Por quê? O que eu estou pensando é que na hora que a gente abrir a licitação não são para as empresas que estão atuando em Florianópolis. Eu quero que empresas do Brasil todo possa verdadeiramente se interessar pelo nosso sistema. E hoje, qualquer planilha, qualquer auditoria vai ver que o sistema está altamente dimensionado. O valor do custo operacional hoje é R$ 2,75 na planilha. Isso não é dado de empresário, isso é dado técnico da secretaria. Ou seja, hoje existe um déficit na operação do sistema. Mesmo com o subsídio, as empresas trabalham e eles são culpados também. Se hoje eles estão trabalhando no déficit, foi culpa também deles. Porque se eles não tivessem colocado essa cultura de ônibus em excesso para atender uma demanda que não existe, eles não teriam esse problema hoje.